Pessoal, continuando aqui a nossa aula sobre o regime jurídico de Arambaré. Ah, eu vou colocar para vocês a imagem em seguida da tela. Vocês podem ver que a imagem está bem ruim, porque eu estou gravando agora direto pelo meu notebook e a câmera dele não tem uma qualidade tão boa, uma qualidade tão boa quanto a do iPhone, tá? Mas o que interessa aqui é o conteúdo. Então, pessoal, no artigo 20, tratando da estabilidade. Adquire a estabilidade após 2 anos, veja aqui, ó, um prazo para nós decorarmos, tá? 2 anos de efetivo exercício, o servidor nomeado por concurso público, atendidas as exigências do estágio probatório. Aqui no artigo 20 eu já faço duas observações. A primeira é esses 2 anos e a outra aqui, ó, efetivo exercício, tá? Então, se por qualquer outro motivo o servidor não teve o efetivo exercício durante esse período de 2 anos, esse período não vai contar. Logo mais adiante na lei, vocês vão ver quais são os períodos, quais são as hipóteses em que não ocorre o efetivo exercício, tá? Como, por exemplo, falta ao serviço, tá? É uma das hipóteses. Então, após 2 anos de efetivo exercício, o servidor nomeado por concurso público, ou seja, o servidor efetivo, né? Diferente do servidor que ocupa cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração, e atendidas as exigências do estágio probatório que nós vamos ver em seguida. No artigo 21, o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então, aqui nós já temos as duas hipóteses, né, em que, em que o servidor poderá perder o concurso, né, poderá perder o cargo. Ó, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou então mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então, pessoal, o que é a sentença judicial transitada em julgado? É aquele processo, é aquele caso, por exemplo, o servidor, ele passou por um procedimento administrativo em que ele foi assegurado ampla defesa, né, que é um procedimento interno, é dentro da prefeitura que ocorre. Então, essa daí já é uma das possibilidades, tá? Um processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E aqui eu já faço mais uma observação. Quando fala em ampla defesa, é um procedimento em que o servidor tem o direito de se defender. Em algumas provas, algumas bancas colocam, mediante processo administrativo, negada ampla defesa. Não, pessoal, tem que ser assegurada ampla defesa ao servidor. E a outra hipótese é sentença judicial transitada em julgado, que, por exemplo, ele passou por esse procedimento administrativo, né, que ele foi assegurada ampla defesa, mas mesmo assim ele não concordou. Então, ele entrou na justiça, ele entrou lá com uma liminar, com uma petição, no caso, e está contestando o procedimento administrativo. Então, vai ser julgado, vai ter os prazos lá, os recursos, e a sentença judicial transitada em julgado é aquela sentença que não tem mais volta, é aquilo ali, não tem mais o que recorrer. Então, são essas duas hipóteses, tá? Artigo 22. Enquanto não adquirir a estabilidade, poderá o servidor ser exonerado no interesse do serviço público no caso do artigo 136 e incisos e no artigo 137 e incisos, e nas seguintes hipóteses. Aqui, pessoal, o artigo 136 trata dos deveres do servidor, ou seja, quando ele não cumprir com seus deveres, e aqui trata das proibições do servidor, ou seja, quando ele incidir em uma das proibições que vocês vão ver logo adiante, tá? E também nessas hipóteses aqui, que são 6. Aqui, pessoal, nós podemos criar um mnemônico, que é o seguinte. Aqui vocês veem que 4 das hipóteses começam com a letra I. E 2 delas começam com a sílaba Fá e a outra Má.
Aqui é um mnemônico assim, aqui é bem bobinho, tá? Mas uma coisa que eu já aprendi nos concursos públicos é que quando um mnemônico, algum flashcard for bem bobinho, ou idiota, ou engraçado, aí é que a gente decora. Então, vamos contar uma historinha aqui, ó. Aquele servidor que ele foi exonerado no interesse do serviço público, ele pega uma fama ruim, tá? Uma fama ruim. E aí, o que que acontece quando um servidor ele entra na prefeitura? Um servidor com a fama ruim. O pessoal fala, ih, lá vem aquele servidor com a fama ruim, entenderam? Ih, lá vem aquele servidor com a fama ruim. Então, bem bobinho, tá? Mas aí a gente decora. E aqui, ó, inassiduidade, indisciplina, desculpe a letra que eu tô com pressa aqui, tá? Escrevendo. Insubordinação, e ineficiência. E aqui, ó, falta de dedicação ao serviço e má conduta. Então, esse é o mnemônico que vocês podem usar, tá? Para decorar essas hipóteses aqui. Parágrafo 1º. Ocorrendo hipótese prevista nesse artigo, o chefe imediato do servidor representará o seu secretário imediato, o qual deverá dar vista ao servidor, a fim de que o mesmo possa apresentar sua defesa no prazo de 10 dias. Aqui, pessoal, a gente lendo isso aqui fica um pouquinho complicado. Então, o que que eu gosto de fazer quando eu estou estudando? Eu faço um desenho, um organograma aqui, né? Um cronograma, no caso, né? Então, ocorrendo hipótese prevista nesse artigo, o chefe, ó, o chefe imediato, ele, o chefe imediato do servidor representará ao seu secretário imediato. Então, o secretário imediato está acima dele, né, na linha hierárquica lá na prefeitura. Então, secretário imediato, o qual deverá dar vista ao servidor, a fim de que o mesmo possa apresentar sua defesa no prazo de 10 dias. Então, o secretário imediato, ele vai dar vista ao servidor lá, né? Servidor aqui, ó, ao servidor, vou colocar por extenso aqui. E o mesmo, o servidor, ele tem que apresentar dentro de 10 dias, estou clicando aqui na caneta errado, dentro de 10 dias, ele vai ter que apresentar a defesa. Então, aqui ele tem que apresentar a defesa, tá? Nesse ponto aqui. Decorrido o prazo de defesa, apresentada esta ou não, e atendidas as diligências eventualmente requeridas e determinadas pelo secretário, o mesmo decidirá no prazo de 15 dias em ato motivado. Então, apresentada a defesa ou não, dentro de 15 dias, o secretário ele vai decidir pela exoneração do servidor, ó, pela exoneração, ou sua manutenção no cargo. Manutenção no cargo. Continuando este sob observação. Decidindo o secretário pela exoneração, comunicará no prazo máximo de 5 dias ao prefeito municipal. Então, ele deverá comunicar dentro de 5 dias ao prefeito municipal, ó, prefeito, e ao secretário municipal da administração, ó, secretário municipal da administração, para as providências cabíveis. Então, vejo que assim fica mais fácil, né? A minha letra aqui tá bem feinha, tá? Mas dá para entender a ideia. Assim fica mais fácil de vocês entenderem o processo e decorar. E aí, então, fiquem atentos, ó, porque quando trata da estabilidade, ó, são 2 anos de efetivo exercício. Aqui o outro prazo, ó, para decorar é o prazo de defesa do servidor, que é 10 dias, o prazo de 15 dias que o secretário tem para decidir,
e o prazo de 5 dias que o secretário tem para comunicar ao prefeito e o secretário municipal da administração no caso de exoneração. Então, assim fica mais fácil entender, pessoal. Acredito que aqui ficou todas as dúvidas sanadas, tá? Então, terminamos aqui a aula sobre a estabilidade.